Oi, eu sou a Isadora Lemos. E eu sou a Ingrid Nasmou e juntas a gente vai apresentar pra vocês... Sem Tabu Pode. Sem Tabu Pode. Aqui, Sem Tabu Pode. A gente vai falar sobre tudo, sobre sexualidade, sobre vida real, sobre maternidade, tudo que normalmente as pessoas têm meio que um receio de falar. Tu já ficou com vergonha de falar alguma coisa ou perguntar, com medo do que as outras pessoas iam pensar? Meu Deus, várias vezes, me tremendo assim, pensando, meu Deus, vão me achar estranha. Tu com vergonha? Juro por Deus. Misericórdia. Eu tenho muito vergonha, assim, de perguntar certas coisas, né? Porque a gente tava até conversando que ela é mais aberta, liberal, de falar certos assuntos. Já eu fui criada que, tipo assim, se beijar, já engravidou. Então, assim, eu evitava até isso. Mas a gente hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, sem tabus. É sexualidade, sobre a vida real mesmo, sem tabus. Se você quiser saber muito mais, como que o pessoal pode mandar mensagem pra gente? No Sem Tabu Pode, lá no Instagram. Participem com a gente. É isso mesmo. E pra agradecer quem tá abrilhantando aqui a nossa mesa, quem que é a bonita que tá abrilhantando a nossa mesa? A Michele, da Bolo Sem Mimo. Ela mandou esses bolos de pote aqui, um de chocolate, que eu vou pegar um pra mim, licença, obrigada. E a nossa convidada, daqui a pouco eu já vou deixar ele escolher. A gente já vai apresentar ela, calma Isso, aí, pessoal. calma que a gente já vai apresentar a nossa convidada pra vocês, que vai ser um assunto bem legal. Você vai escolher um bolo ou um salgado, que ela mandou um salgado também, tá bom? Ela mandou esfirra e mandou bolo de pote. Eu vou no doce, porque o papo vai ser daqueles. Então, eu vou pegar o meu de maracujá. Maracujá pra dar aquela acalmada, entendeu? Bem de boa, que daqui a pouco eu vou comer de verdade. Não é negócio de ficar de demonstração só, não. É de verdade, não é cinematográfico, né? Ô, Ingrid, pro pessoal que quer achar a Mi, lá da Mimo de Bolo, o número é 45988435990. A Mi que trouxe essas delícias pra gente, é super parceira de sempre. Isso. E se você quiser anotar certinho, o número dela vai estar aí na tela, então você tem como tirar uma foto, já adicionar ela lá no WhatsApp, tá certo? Enquanto a gente vai abrindo aqui, a dona Isadora pode ir apresentando a nossa convidada, né, bonita? Nós estamos recebendo uma presença linda, maravilhosa, uma pessoa super querida, que é a Pamela Vaz, que é sexóloga e vai conversar com a gente sobre o quê? Essa coisa do tabu, gente. É uma coisa que criaram? É uma coisa que a gente aprendeu com o tempo? O que é isso, Pamela? Da onde que vem esse tabu todo? Boa tarde. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. E é muito bom falar sobre sexualidade. Eu amo falar sobre esse assunto. E tabu sobre sexualidade sempre existiu, né? Mas sabe o porquê que as pessoas têm receio de falar, inclusive, a palavra sexualidade? Sim. Porque elas acham que falar de sexualidade é falar sobre sexo. E não, sexo é apenas uma parte da nossa sexualidade. A nossa sexualidade ela é muito ampla, né? Envolve toque, carinho, atenção, afeto, momentos juntos, a forma com que eu demonstro meu amor, carinho, enfim, tudo mais. Então, eu acho que as pessoas ainda têm essa noção, essa ideia de que o sexo é sujo, que ele não pode ser uma coisa bonita, uma coisa tranquila, né? Eu acho que tem muito isso ainda. O que você acha disso? Para algumas pessoas, como se eu fosse fazer uma enquete aqui entre nós três. Para mim, isso é muito tranquilo. Eu falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. E talvez para vocês seja algo mais pesado, como, nossa, não podemos falar sobre sexualidade ou sobre sexo quando estamos com outras pessoas. Então, isso tudo depende da criação de cada um, como eu olho para a sexualidade, como eu olho para o sexo, o que eu aprendi sobre sexo e sobre sexualidade. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, claro, que é bem mais fácil a gente achar pessoas que têm mais dificuldade de falar sobre sexo e sexualidade do que pessoas que falam assim totalmente sem vergonha. Sem tabu, né? Isso. Aí você estava comentando que falar sobre sexo parece algo sujo. E muitas pessoas são muito religiosas. Então elas acham que o sexo meu Deus, vai pro inferno. Ou às vezes até no casamento, o casamento não evolui. Ou tem medo de fazer algumas coisas porque acham que aquilo ali não é de Deus. Isso. Como que a religião impacta
na sexualidade das pessoas? A religião, ela impacta muito e é um assunto muito delicado. Como eu atendo na clínica, então eu atendo pessoas de todas as religiões. Mas vamos falar uma situação, né? Uma religião que não pode... Todas as religiões, na verdade, elas falam que não pode ter relação sexual antes do casamento. Sim. Então, aí já é porque é proibido, porque não pode, é sujo. Aí, a partir do momento, até hoje... Eu não posso ter relação sexual. Eu casei hoje à meia-noite, 00:01 eu já posso fazer sexo. Como é que essa pessoa consegue virar essa chavinha de uma hora para outra? E tem gente que casa aos 20, 25 anos e até essa idade elas não tiveram relação sexual. Então, assim, a religião, ela impacta muito por isso. Porque se eu sigo uma religião, eu tenho que estar dentro daquela comunidade, eu tenho que seguir aquelas regras. Tudo que eu faço fora do que está nas regras, então eu estou sendo pecadora e eu não vou para o céu, eu vou direto para o inferno. E esse psicológico atinge tudo, né? O corpo, o jeito de se ver, o jeito de enxergar a outra pessoa também, né? De sentir mesmo o que é necessariamente a fazer o sexo ou daquela relação ali, né? Ah, sim, tem algumas pessoas que elas acabam fazendo outros atos que não, né, talvez a penetração em si, para não falar que eu não sou mais virgem. Ah, tive relação sexual. Então, elas acabam tendo outras formas de se relacionar, de se satisfazerem e até de satisfazerem, às vezes, a outra pessoa que está junto com elas. Isso é fazer sexo, né? Ô, Pamela, tem uma seguidora nossa que mandou uma história que eu vou ler daqui a pouco, tá? Eu vou ler. E essa história, por que eu tô falando dela agora? Porque entra no que você falou sobre usar outras coisas para dizer, não, mas eu não fiz. Uhum. Ou por conta da religião, ou por conta de alguma coisa que ela acredita, e aí ela fala, não, até aqui eu posso ir. Passando daqui, já... Não. Então, depois eu vou ler essa história. A Ingrid ainda não conhece essa história. Fiquei curiosa. Chegou pra mim. E aí eu vou ler e a gente vai falar sobre isso para dar continuidade a esse assunto daí. Então, isso que você falou de, não houve a penetração, mas houve outras coisas, já fez, então, o sexo em si. Sim, porque sexo não é só penetração. O sexo envolve muitas outras coisas. Só que o que é que a gente aprende sobre sexo? Penetração. Sim. Não, e sexo não é só penetração. A gente pode falar que existe o sexo oral, o sexo vaginal, o sexo anal, entre outras coisas. Então, tudo que a gente faz, que a gente pratica, é sexo. Sim. Não deixa de ser. E tem uma outra coisa que eu ouço, assim, de, às vezes, amigos, pessoas próximas, enfim, até, às vezes, lendo um comentário em algum post, alguma coisa de rede social, em relação ao relacionamento de duas mulheres, que os homens ou as pessoas no geral, elas não validam como um sexo. Ah, mas não tem ali nada para introduzir. Ah, mas você vai colocar um vibrador, vai colocar alguma coisa, mas por que você já não pega um cara, sabe? Tem muito isso. Então, não é validado. Quando eu conheci pessoas, amigas minhas que se relacionavam com outras mulheres, eu também ficava pensando isso aí, mas por que então não se relaciona com outro homem, né? Uhum. Mas é bem complexo, então, né? Porque até hoje eu não entendo também, porque se não se relaciona com um homem, se vai ter ali que vai introduzir o negócio. Só isso podia explicar ou você podia explicar. Sim, porque que entre duas mulheres também é sexo. Primeiro, vamos deixar muito claro isso. Vamos fazer isso aí. Né? Independente se elas estão com algum brinquedo, algum vibrador ou não, se é duas mulheres, elas também estão fazendo sexo, ok? Agora, por que as mulheres, vamos dizer, ou bissexual ou as homossexuais, por que elas usam os brinquedinhos? Elas usam porque gostam. Porque talvez, de alguma forma, ou a pessoa que está usando, né, ela está tendo aquele contato com esse brinquedo, a introdução, ela gosta disso. Mas pode ser também que a outra pessoa, a parceira, goste de introduzir algo na sua parceira. Então, existe um prazer aí, existe uma fantasia. Agora, o porquê que a mulher que usa brinquedo, ela não gosta de homem? Porque ela não sente atração sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas, elas confundem isso. E eu escuto muito isso, gente. Muito, muito, muito. Ah, mas então se a mulher usa lá um pênis de borracha, então quer dizer que gosta. Quem falou?
Ela gosta, talvez, da sensação, do prazer que ela está tendo no momento, mas ela não sente atração sexual por um homem. Ela só sente atração sexual por uma mulher. Pronto, é isso. Ninguém tem que ficar, mais isso, mais aquilo. Não. É isso, ponto, e acabou. Cada um gosta de uma coisa, gosta de algo e tá tudo certo. Eu falo, cada um tem que sentir prazer e fazer o que gosta, gente. Isso. Eu acho que a vida é tão livre, né, pra gente ficar preso nesse pensamento de, eu não vou fazer, ou não... E uma das coisas que eu vejo muito em relação a relacionamentos. Às vezes, o homem, uma mulher, ou um casal gay, um casal de lésbicas, enfim, independente do formato do relacionamento, da relação, eles têm muito medo de dizer pro outro do que gosta. Então, assim, às vezes a pessoa vai procurar em outras aquilo que falta, mas não falta porque a outra pessoa não pode proporcionar, mas ela não tem... esse papo sem tabu, sabe? Com a companheira, com o companheiro. Então, você acha que isso é um fator que influencia a traição, essas coisas? O diálogo, né? Sim. Sempre influencia. E as pessoas, vamos falar de casais? Vamos. Independente de casal hétero ou homossexual. Algumas pessoas, vamos falar aí, pode ser religião, pode ser a criação ou pode ser cultural. As pessoas têm vergonha de se abrir ou de falar aquilo que gosta, algum desejo, algum fetiche, alguma fantasia. Aí tem um parceiro ou tem uma parceira, tem vontade de, sei lá, transar dentro do carro, mas tem medo de falar pro parceiro ou pra parceira, meu Deus, o que vai achar de mim, o que vai pensar? Sou depravada. Nossa! E aí acaba não falando e fica... guardando, reprimindo aquilo ali. Com aquele desejo dentro dela sem conseguir. Quer dizer que ela não falar isso pro parceiro ou ele não falar isso pra parceira, isso vai levar a uma traição? Não. Mas pode ser que ache alguém no meio do caminho e vai realizar esse desejo. Mas, normalmente, o que acontece muito? Se eu for falar de desejo sexual, principalmente da parte das mulheres. As mulheres, elas têm algumas vontades, porém, religião e a cultura, né, a parte cultural, ela repreende muito a mulher sobre falar dos seus desejos e das suas vontades. Então, ela fica quietinha. Eu tenho vontade de transar no carro, eu não falo. Então, ela vai se fechando, se fechando, se fechando. Chega um momento que essa mulher, ela fala assim, eu não tenho desejo sexual, eu não tenho vontade de me relacionar com o parceiro. Então, não falar das nossas vontades também pode prejudicar o nosso desejo sexual. Então, assim, a melhor coisa é sempre falar abertamente daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. E isso, meninas, é intimidade. As pessoas acham que falar a palavra intimidade é falar de sexo. Também não. Intimidade é eu me sentir à vontade, na liberdade de falar sobre qualquer coisa com o meu parceiro. Isso é intimidade. Pensa que gostoso eu chegar pro meu marido e falar assim, amor do céu, vamos dar uma transadinha dentro do carro hoje, vamos passear, vamos sair fora do que a gente está acostumado. Isso é gostoso. Só que a maioria dos casais, das pessoas, elas têm dificuldade de expressar as suas vontades. E principalmente as mulheres. Então o tabu, ele foca... As mulheres são mais limitadas, assim, então, pelo tabu. Pelas coisas, pelos sentimentos dela. O homem... ele não se prende muito, então, a essas coisas. Se a gente for falar de vontade, de fazer algo, sim, as mulheres são mais prejudicadas. Mas se a gente for falar de tabu da parte masculina, a gente estava falando de vibradores. Sim. Viu, tem homem que não aceita isso. Jamais. Vai Como assim? Algo tá te dando prazer que não sou eu. Isso. Mas O homem acabou acha que pra eles. ele acha que está sendo substituído. Como assim? Aí eu sempre falo para esses homens, vão estudar o corpo das mulheres, vão entender como essa mulher funciona, como ela sente prazer, como ela consegue chegar lá. Porque um brinquedo, um vibrador, ele não vai substituir ninguém. Exato. Se eu sinto atração por homem, é óbvio que eu vou gostar de me relacionar com um homem. Se eu sinto atração por mulher, é claro que eu vou querer me relacionar. Porque é uma troca, é corpo, é pele, é o calor do corpo, é aquela química, aquela conexão. Então, nada substitui um ser humano. Eu falo sempre que os brinquedos, eles vêm para agregar, eles vêm para somar
na nossa relação e não para substituir ninguém. Tem gente que tem medo de usar os brinquedinhos. Não sabe, às vezes, nem usar. Casais que nunca nem usaram. Você falaria o quê para essas pessoas? Se abrir para usar os brinquedinhos ou se tá tudo bem na relação sem os brinquedinhos, tá tudo certo? Eu falaria assim, que não seria nem a parte do medo, mas a vergonha, o tabu entra aí, a parte da religião, criação e cultura, tá? Então, o medo tá ali, porque assim, se eu usar, então eu tô pecando, eu tô fazendo algo errado, né? Mas tem pessoas que elas nunca usaram e elas não sabem por onde começar. E eu falo que a internet, ela tá aí hoje para ajudar, não tá? Sim. A gente vai lá, pesquisa, né? Tem quantos profissionais que estão aí sempre falando dos brinquedinhos. Tem lá os brinquedinhos para iniciantes. Então, para quem tem curiosidade, a minha sugestão é compre, comece. Tem aqueles, os bullet. E tem um que a gente chama de golfinho. Pois é, menina, a gente acha que é um chaveiro, negócio. Eu falo, gente, não tem como ser triste com um negócio desse. Não são aqueles... Eles são mais suaves para começar. Nunca né? mais abri. Nunca mais ela abriu, eu tive que abrir pra você. Pega um. Eu vou querer um de brigadeiro. Pega. É, de brigadeiro. Esse eu acho que é de brigadeiro. Esse é brigadeiro. Esse aqui é maracujá. Eu lembrei agora de um filme que tinha uns brinquedinhos e tinha o controle remoto. E as crianças pegam o controle remoto e os pais tavam. Eu acho que sim. Que ela vai num restaurante. Porque parece uns brinquedos agora esses negócios aí, né? E aí a criança não sabe se é um brinquedo, você sabe que é e não é, né? Fica meio Viu, Pamela? Você acha que os homens, eles têm medo dessas mulheres que dizem o que gostam, que sentem como... É como se tivesse... eles se sentem inferiores. A mulher que se posiciona, que fala, eu quero fazer isso, eu gosto disso, eu quero usar isso, e que guiando. Que vai guiando. Vou levar o gelzinho, vou levar tal coisa, vou levar o vibrador, vamos fazer uma noite diferente. Você acha que eles têm medo disso, do que eles vão encontrar? Sim e não. Porque tem aqueles homens que gostam, mas tem aqueles que não gostam. Eu sempre falo que, gente, na sexualidade, no prazer, não existe algo assim, olha, é isso, isso e isso. O brinquedo é o melhor, todo mundo tem que usar, o gelzinho todo mundo tem que usar, tal posição todo mundo tem que fazer. Não. Cada um de nós, a gente gosta de uma coisa, a gente gosta de algo diferente. Então, mas vamos falar sobre assustar os homens. Os homens, eles querem uma mulher boa de cama, uma mulher bem resolvida, mas aí, quando ele se dá de cara com uma mulher assim, nossa, eu tenho isso aqui, né? Ela fala o que ela quer, às vezes, vamos tirar os brinquedinhos de lado, mas que ela fala o que ela quer, o que ela gosta, que ela conhece o corpo dela, é uma mulher super resolvida. Sim, o cara fica um pouco acanhado. Ele se retrai um pouco porque ele se assusta. Porque aí a gente pode entrar na parte cultural. O que é cultura? Né? O que é a sociedade? Como é que a gente foi criado? Mulher. Bela, recatada do lar. Mulher não pode demonstrar vontade, prazer e tudo mais, enfim. Então, o homem, ele vai se assustar um pouquinho quando encontra uma mulher assim. Porém, tem aqueles homens que eles gostam de uma mulher que chega e pá! Ela domina a parada ali, domina o momento, fala o que quer, fala o que não quer, quero assim, gosto assado e por aí vai. Então, depende, mas a maioria, eles se assustam. E agora falando tem as mulheres que vão e que faz, que acontece, e tem mulheres que sentem que a libido tá baixa, às vezes depois de uma gestação, às vezes porque acha que a libido baixou. A libido, ela tem a ver só com hormonal ou ela tem a ver com outras coisas? Não, não é só hormonal. E essa é uma dúvida que quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, nossa, essa é o que mais tem. É sobre desejo sexual e sobre a parte hormonal. Claro que a parte hormonal, gente, ela conta muito. Né? Eu preciso saber como que estão os meus hormônios, as vitaminas do meu corpo, que isso tudo tá relativo e faz parte da nossa energia, do quanto eu estou me sentindo bem, o quanto eu estou motivado, o quanto eu tenho vontade de levantar da cama, sabe aquela energia? Sim. Mas não é só a parte hormonal. A parte hormonal tem que estar boa, sim. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já atendi mulheres no meu consultório que têm 1.100 de testosterona. E o desejo sexual tá lá, não vou nem falar nos pés, porque passou dos pés.
Enterrada já, coitada. E tem mulher que tá ali, ó, depende da idade da mulher, mas vamos dizer que a mulher tá lá com 21 de texto, numa faixa etária ali de 35 a 40 anos. Essa mulher, ela tá com o desejo sexual dela super em alta. Então, não é só hormonal. Pode ser, pode, mas na maioria dos casos, se eu for falar do que eu tenho de atendimento prático na clínica, é sempre a parte emocional. Uma mulher que ela se tornou mãe, primeiro filho, né, a maternidade, a mulher ela se volta totalmente para o filho, para essa maternidade. Ou seja, a libido dela, que é a energia de vida, está toda voltada para a área da maternidade. Então, eu não direciono essa energia para as outras áreas da minha vida. Eu estou direcionando ela e depositando ela toda na maternidade. Então, eu esqueço que eu sou mulher, que eu sou esposa, que eu também tenho vontades, que eu tenho desejos. Eu esqueço tudo isso. E a minha energia de vida, a minha libido está toda aqui. Então, se tornar mãe pela primeira vez, sim, é uma das causas que eu mais atendo, né? Isso não é só teórico, é prático dentro da clínica, que é a maior queixa das mulheres. Aos poucos, essas mulheres, elas têm que ir voltando. Lembrar, opa, quem eu sou, quem eu era antes de ser mãe, o filho tá ali, sim, os filhos, eles dependem da gente. Né? Ainda mais quando é uma criança pequena. Depois eles crescem, vai melhorando um pouco, mas eu preciso voltar a olhar para mim, né? O que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu ainda quero fazer. Outras coisas emocionais. Um relacionamento, eu não vou nem falar, talvez um relacionamento tóxico, mas um relacionamento ruim. Aquele marido que não é parceiro, não estão conectados, não ajuda nas tarefas de casa. Essa mulher, ela está sempre sozinha, sempre muito sobrecarregada. Só que aí eu sempre falo que tem a parte da mulher também, que a mulher não pede ajuda. Sim. Ela não delega, né, para os parceiros estarem ajudando também. Então, tem essa parte que é emocional, que eu falo que é a sobrecarga diária. Porque uma mulher que está cansada, viu, o desejo, quem é que vai querer fazer sexo cansada? O homem, se ele tá feliz, ele quer. Se ele tá triste, ele quer. Se ele tá estressado, ele quer. Se ele tá É mais forte que ele, parece. A mulher mesmo, se choveu lá em Foz do Iguaçu e já vai molhar um pouquinho a roupa dela no varal, ela já tá estressada. Ela já não quer nada. É isso aí, porque ela deixa isso interferir. Eu falo que na cama a gente não leva a educação dos filhos, os problemas, a parte financeira, o arroz que não comprou, a roupa que não lavou, na cama no momento do ato sexual. E o que essa mulher pode fazer, assim, tal caos? O que eu faço, por onde eu começo? Uma dica, assim... uma noite diferente com o marido, deixar as crianças com o vô, com a avó. O que essa mulher consegue fazer? O que ela pode fazer para tentar dar um... Tem que ir sem vontade mesmo? Não, gente, olha, se tem algo que eu falo, a gente não deve fazer sexo sem vontade. Porque na maioria das vezes a gente pega mais aversão. Porque você já não está com vontade, você tá... O que eu escuto muito das mulheres, está com ranço. Daquele momento. Não me rela, não me Entende? encosta. Tem mulher que a hora que acaba, ela tem vontade de chorar. Às vezes até no meio do ato tem vontade de chorar porque não quer. Mas vamos lá, sugestão. É importante isso que você falou, tirar um momento a dois, né, com o parceiro. Às vezes fazer... Eu falo que fazer algo diferente não precisa nem sair de casa, gente. A gente tem que, a nossa cabeça, a gente tem muita criatividade. E a gente, às vezes, não usa 1% da criatividade que a gente tem. Então, não precisa, muitas vezes, nem sair de casa. Mas ter um momento a dois... tem filhos, viu? Deixa os filhos na casa da avó, da madrinha, da tia e tudo mais. Separa um momentinho. Mas, mais do que isso, a mulher precisa olhar para ela. Mulher precisa... desejo. A única responsável pelo meu desejo sou eu. Eu não posso delegar isso para o outro. Sim, o meu parceiro, ele contribui para o meu desejo, sim, ok? Mas a principal responsável pelo meu desejo sou eu. Sugestão, pense, imagine, fantasie, pense em coisas que gosta, que quer. Mas antes de tudo isso, eu preciso estar de bem comigo. Porque eu escuto muito das mulheres na clínica assim...
eu não tô sentindo bem com o meu corpo, eu não consigo me sentir bem sem roupa, viu? Como é que vai ter vontade, desejo, se eu não estou me sentindo bem? Então, sugestão é essa. Esteja de bem com você, se olhe mais. Eu sempre falo, tome um banho mais demorado, passe um creme no corpo. Sabe aquela coisa que a gente fica... a gente se namora? Isso é o mais importante. Aí depois, aí vem a outra parte junto com o parceiro. Se amar primeiro, e, né? Se desejar primeiro, Sim. para depois... Porque é o que você falou, o outro pode até sentir desejo pela pessoa e tal, mas se a pessoa não sente desejo por ela mesmo, né? Não Sim. se gosta, não tá se gostando, ela não vai querer que nem chegue perto, nem que faça nada, Sim. né? É preciso se sentir bonita. Eu sempre falo, às vezes, é uma mulher que fica em casa. Eu fiquei 6 anos da minha vida em casa cuidando dos meus filhos. Mas a gente tem que procurar assim, vamos tomar um banho, vamos passar um gloss. A vaidade, Lava né? o cabelo. Isso, eu preciso olhar para mim. Mulher precisa olhar para ela para se sentir bem, para ela também se sentir desejada e bonita, que o parceiro vai olhar para ela e vai gostar. Então, veja que não é uma coisa só que quando a gente fala da parte do desejo sexual. Não é só o outro, né? Não é. E por isso que eu falei, se fosse só a parte hormonal, gente, estaria todo mundo fazendo reposição hormonal, colocando 1000 de certo. testosterona no corpo e estaria, ó... Todo mundo feliz, praticando e não enchendo o saco da vida dos outros. Exatamente. É muito também do psicológico, né? Muito sim. psicológico. Sim, com certeza. tá- O psicológico, ele tá ali. Sim. Se eu não tô bem, o resto não vai bem. Então, eu preciso estar bem comigo. Só que como você falou ali antes dos homens, né? Que o homem tá estressado, ele Pois quer é. sexo, ele Como tá é que feliz, pode? ele quer sexo. Eu sempre falo que isso é de ser humano. Eu não diferencio homem e mulher. Porque também tem mulher que quando ela tá estressada, ela só quer dar uma transadinha. Só quer relaxar. Nossa, vou falar, hein? Ela a gente só que- eu conheço, então. Ah, Não, ontem foi um dia difícil. Eu falei, meu Deus. então é isso, galera. Mas não tinha ninguém. Próximo. Eu, assim, minha filha, eu tenho 2. Imagina, segunda gestação, meu libido deve estar lá nos pés também. Deve estar arrastando ele, puxando. É. Mas, então, Porque talvez a tua atenção tá totalmente voltada sim, para a maternidade, para os seus filhos. Por quê? Porque filhos demandam atenção. sim. Né? Só pensa em Demandam chegar cuidado. e dormir. Isso. E aí, Aí quando a você vai ter que preguiça- matar o leão de noite, meu Deus do céu, socorro. a preguiça é a pior inimiga. Tem que tomar um. A gente Da vai parte deixar. A sexual. gente Será vai que tem azulzinho pra falando. mulher? Tem. Pra dar um up? Sempre tem. Tem jeito pra tudo. Botei a criança pra dormir, tomar um negocinho. tá? Antes a gente tava falando, antes de entrar, sobre o beijo, sobre essas coisas, o quanto a gente vai deixando, porque você falou da preguiça. Ai, amanhã, né? Amanhã a gente faz. Amanhã... Entra no quarto bem caladinho, assim, pra não acordar. Escondida para não ter risco. Mas assim, o quanto isso de deixar para depois, de ter a preguiça, a gente vai perdendo isso. Tipo, agora eu não tô com tempo, ou quero ficar no meu espaço, você deixa de beijar o outro, de ter os momentos de carinho, de atenção, de afeto, e como isso vai afastando. Porque eu vejo muitos casais, tipo assim, amigos, pessoas próximas que falam, tipo, Mas sei se lá beija. quanto tempo, mas assim, só beijo, selinho, assim? Sim. Tipo, deu um selinho. Só tchau, tudo bem? Que você dá na amiga, o beijinho que você dá na amiga. É isso, não tem mais aquele beijo, aquela coisa, aquele momento. É normal? É importante também o beijo? E é importante, Com certeza, o beijo é importantíssimo. Como que aquece o restante? Pelo beijo, pelo toque. E aí a gente fala de preliminares, que as pessoas acham que preliminar é sexo oral. Negativo, tem o beijo, tem o toque, tem o carinho, o contato, pele com pele. Mas o beijo ele é muito importante. E por que que acontece isso? Né? Não é normal e não deve ser normal. Não deve normalizar isso. Mas normalmente isso acontece com os casais que têm mais tempo juntos. Cai na rotina, principalmente com a chegada dos filhos. É aquela correria, aquela loucura, sai, volta, chega, tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar. E o parceiro e a parceira vai ficando de lado. A gente vai deixando, tchau. Às vezes tchau, eu tô indo. Né? Às vezes nem Nem um bitoquinha a mais que dá. E na hora da relação, às vezes, também nem beijo. Sim, tem casais Só que... Parece coelho. Sim, só vai, pronto, acabou. Acabou o serviço. Mas tem Tipo, é só pelo fisiológico, né? Não tem mais aquela conexão, né? Tem Sim, Sim. sim. Na verdade, isso acontece muito quando aquelas mulheres que não têm vontade, não querem mais, elas estão fugindo da relação sexual.
Então, elas não querem beijar, não querem ter muito contato. Não, só vira, faz aí, acaba logo e bora. Como é que vive, gente? É por isso que eu falei, não pode fazer sem vontade, porque é péssimo isso. Queria mais ranço, né? Parece Gente, mulher grávida. Você isso. cria ranço, ferrou. Isso. Ferrou. Tem que tentar entender por que é que o desejo tá morno, por que que ele tá sumindo, por que que eu não quero ter relação sexual com meu parceiro. Isso. Né? Então, a gente precisa entender isso. E, na verdade, a gente vai caindo na preguiça e vai deixando lá, ó. Sim. Sabe aquele negócio de varrer para baixo do tapete? E vai levando. Eu falo assim para os casais que ninguém deveria se contentar de ficar empurrando com a barriga. Sabe, com aquele negócio meia boca? Ninguém deveria se contentar com isso. E deveria investir e procurar melhorar aquilo que não está bom. E aí entra a comunicação de falar, olha, percebi isso, percebi aquilo, olha, vamos tentar olhar mais para isso aqui, olhar mais para aquilo lá. Mas as pessoas, elas vão deixando isso de lado. Por quê? Porque ninguém quer se estressar. Quer passar para outro, mudar Vamos evitar ali. o conflito, Isso. se a gente não falar, o problema não existe, vamos Isso. seguir. E é isso, aí falta de diálogo, não fala mais do que gosta, do que não gosta, pra tudo certo. Isso. Então, pra mulher que tá nos assistindo, às vezes um casal que tá nos assistindo tá sentindo que tá se distanciando, tá sentindo, eu amo ela, eu amo ele, mas eu não sinto mais aquela vontade de fazer. O que você diria pra essa pessoa pra conseguir resgatar o relacionamento e não acabar só porque, não gostava de fazer e pronto. Sim. É como eu falei, primeiro de tudo, tem que procurar entender o que é que aconteceu no meio do caminho. Vamos lá. Desejo sexual, algumas pessoas elas têm mais necessidade de sexo e outras menos. Por isso que eu falei que eu nunca falo de diferença de homem e De mulher. homem e mulher. Uhum. Isso é o ser humano, tá? O que aconteceu antes de eu entrar nesse relacionamento? Lá quando estava namorando, quando se conheceu, tinha bastante vontade? Fazia bastante sexo antes, né? Era esse fogo todo ou não? Isso foi se perdendo no meio do caminho. A gente precisa olhar para isso para entender. Porque, como eu falei, isso normalmente acontece em relacionamentos de longo prazo, que tem mais tempo juntos. Então, foi em que momento? Com a chegada dos filhos? Então, a gente já tem aí um ponto que a gente compreende. Chegou os filhos, eu estou olhando mais para os meus filhos, dando atenção mais para as necessidades deles do que para as minhas. Sim. E as mães, normalmente, elas se sentem muito culpadas quando elas pensam assim. Então, elas não querem fazer isso. Não, é meu filho em primeiro lugar. E não é que não seja, mas tem que olhar para si também, porque para eu ficar bem e dar amor, carinho, uma atenção legal para os meus filhos, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar me sentindo bem. Então, é preciso entender o que aconteceu no meio do caminho. Se eu tinha muita vontade, isso se perdeu, ou eu nunca tive tanta vontade. Como eu falei, algumas pessoas têm mais necessidade de sexo do que outras. Então, se isso já é seu desde o início da tua vida sexual, então, ok. Desejo sexual sempre dá para melhorar. Mas não quer dizer que melhorar o desejo sexual, que essa mulher ou esse homem vai ficar subindo as paredes o dia inteiro. Não é isso, mas pelo menos eu vou ter relação sexual com vontade. Eu vou me entregar para aquele momento e eu vou aproveitar o momento também para o meu prazer, para que seja bom também só para mim e não só para outra pessoa. Exatamente. Então, fica bom para os dois, né? Para o casal. E não esquecer que é um casal, né? Eu sempre ouço falando também que, os filhos depois eles vão crescer, vão embora e vai ficar só o casal novamente, né? Então, Sim. se eles não se gostam, não se suportam, como que vai ser a vida quando os filhos forem embora, né? É um investimento Exato. antes que a gente faz. Por isso que eu falei, às vezes a gente se dedica muito aos filhos e esquece quem existia antes da chegada dos filhos. E é preciso cuidar, porque é esse casal que vai continuar depois, quando os filhos forem embora. Pois é. E agora eu fiquei curiosa, já que a gente falou de relacionamento, de casal, de várias coisas aí para ajudar tanto os casais, né, a se reencontrarem também, psicologicamente, também muitas coisas que podem falar no relacionamento, não ter vergonha. Mas tem uma história que a Bonita, alguém mandou para ela.
mandaram lá no nosso Instagram. Se você não segue ainda, a gente vai lá. Segue ou a Isa, como é que é o nome do teu Instagram? @jornalista Isadora Lemos. Jornalista Isadora Lemos. E eu sou Ingrid Nasmou, com Y. E também você pode seguir a gente, com certeza, no nosso Sem Tabu Pod, né? E você pode mandar todas as perguntas por lá, porque a gente sempre vai estar falando desses assuntos aqui. Então, a gente sempre vai trazer a resposta que você precisa. Ou aqui no nosso pod, ou também lá nas nossas redes sociais. Conta, E agora, minha filha. enquanto eu leio, Vai. Pamela, come essa bolinha. Vai, come, fica à ou se você vontade. quiser levar pra casa, tomar uma aguinha. Ó, eu falei que ia brincar assim, falar, uma amiga mandou dizer, uma amiga mandou perguntar, é uma história de uma amiga. Eita, amiga dela. Não sou eu juro, gente. Tem certeza? Dessa vez... Cara, dá outras horas. A minha amiga perguntou. É um meme real, mas assim, não é uma história minha, dessa vez. Então Calma. tá bom. Um dia vai ter uma história minha e vocês nem vão saber. É, no caso é Começa essa já, por aí. né? Brincadeira. O relato é o seguinte. Saí com um cara uma vez que ficou me enrolando pra ir pro Vamos Ver. Ele ficou enrolando ela? Ficou enrolando. Eles saíram. Normalmente é a mulher que enrola, né? Eles saíram, tava lá na casa dele, bonito, tá tudo certo. Tudo certo. Tava nessas preliminares, tava rolando tudo certo. Aí ela falou, até que um dia ele foi lá em casa, conversamos bastante, e finalmente ele me beijou, que entra nas preliminares. Ah, tá. Então ele queria ficar com ela. Fomos para a cama, ele fez tudo que tinha direito. Quando eu fui fazer também, lá embaixo, não vou falar, porque senão vai ter que fazer pi, porque é besteira. Aí, ele falou que não, ele não queria deixar. Tá dizendo aqui que ele não queria deixar. Ela fazer o negócio. Ele foi lá e lambuzou tudo ela, né? Tudo lá. Na vez dela, ele não queria deixar. Ele não Porque quis deixar ela fazer nele. E geralmente o cara gosta disso, Com né? certeza. Aí, ela colocou assim, ó. Mesmo assim, dei uma insistida e fiz 3 vezes. Ele gozou e continuava ótimo, assim, pra continuar, né? Aí, quando eu falei pra gente transar, ele falou que não queria de jeito nenhum. Ficava enrolando a menina, enrolou. Até que uma hora ele falou o seguinte. Eu li um livro uma vez que se a gente transar no primeiro encontro, a chance de termos um segundo é muito pequena. Aí ela falou, queria morrer, e deu risada. Depois de fazer tudo, e falar e prometer, ele não fez nada. Tipo, né? Não chegou no não finalmente chegou lá. a terminar a atividade ali proposta. Ele meio que terminou, só não foi lá. Ela falou assim, ó, enfim, fiz uma cena e mandei ele embora. Foi isso. Me diz. Meu Deus. Esse aí tá com problema, deve ser religioso também na cabeça dele, é um tabu que tem que Ele casar não ali. deu um miguezão nela? Ah, com certeza. Na Mas- verdade, ele já iniciou tudo com essa intenção. Porque assim, se você tá lá, tá curtindo, tá gostando, você tá tudo quente lá, você vai embora. E foi Você o que ela não vai- falou, o você não vai sexo não deixar? tem só a ver com a penetração. Tudo que ele fez ali foi um Foi, sexo. já tinham transado, mas ela queria mais e ele acabou com ela. Aí ela ficou toda sem graça, ficou achando que o problema é com ela, com o corpo dela. Enfim, não engoliu a história. Por mais histórias Estranho. assim. Estranho. Não sei. O homem não querer. Não, e é muito engraçado que nesses casos, sempre as mulheres, elas ficam se sentindo mal, achando que é algo com elas, que ou porque tá feia, ou porque tá isso, ou porque tá aquilo. E, na verdade, não é sobre isso. Talvez era alguma coisa com ele. No caso, Ele só não queria dizer, não queria contar, não tava à vontade, não soube se expressar, não conversou. Eu acho que tem isso também do primeiro, segundo encontro, tipo, de você não saber expressar pro outro até onde ele pode ir ou até onde você quer ir, né? Tipo, às vezes E a pessoa... aí entra muito a parte da expectativa de cada um. Qual foi a expectativa que essa mulher entrou nesse encontro? Porque não vou falar relacionamento, que é um encontro. Sim, foi o primeiro Então, isso. e o único, E coitado. o último, no caso. O último. Qual foi a expectativa que ela teve em cima disso? Que ela criou, o que ela achou que isso ia acontecer? Será que ela achou que isso ia virar um relacionamento? Será que quanto tempo eles estavam conversando? A gente não sabe o que é assim, a gente pega um pedacinho e aí como é que você vai desvendar isso? Não tem como. Vou pedir a continuação. A Mas gente vai saber o antes e o depois, no caso, que é que
Mas talvez esse rapaz, ele já se envolveu com ela só com... Ele tinha um objetivo. Será que tinha medo de se chegasse no finalmente ia se prender a ela ou sei lá? Porque tem homem que é assim, que fala que te ama, que te adora, que tá tudo ótimo, que foi o melhor da vida dele. E aí, tá tudo perfeito, do nada, começa a ficar frio. Medroso. Some. Ai, medroso. Sim. Medroso. Tem gente que tem medo, sim, realmente, de se apaixonar, de se apegar. Mas em vez desse ter aproveitado o momento, né? Já tava lá? Já tava lá mesmo. A tudo gente certo. não sabe o No porquê. caso, a gente tá aqui só palpitando mesmo da vida A dos gente Isso não aí. tá julgando, porque aqui é sem Que tabu. ouvimos e não julgamos. Pode mandar a sua história também pra gente, que a gente vai ouvir e não vamos julgar. Vamos tentar entender o que deu, mas não vamos julgar, pode ter certeza, tá certo? Eu adorei o nosso bate-papo, né? Eu adorei. Esclarecedor. Com certeza. Se tiver Leve. dúvidas- Falei uns absurdos aqui, vocês... Não, foi de boa, foi leve, entendeu? Nosso primeiro episódio do nosso podcast. Então, você pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais, pelo YouTube também. Então, fique super à vontade, porque aqui sem tabu pode, né, Isa? Com certeza pode. Pamela, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter trocado essa ideia com a gente, por ter estado aqui no nosso primeiro episódio, né, lançando esse novo projeto. Exato. E é muito importante a sua presença. Eu que agradeço o convite. Quando precisarem, é só me chamar. Muito obrigada, bonita. Então, quero agradecer também a Mi, que mandou essas delícias pra gente aqui. Tô Muito aqui, ó. obrigada, tá certo? E também o João Diego, que também cedeu aqui esse espaço maravilhoso. Muito obrigada, viu, bonito? E espero vocês no nosso próximo episódio. Beijo! Beijo!